Teto financeiro é quando existe um valor que você não passa, um valor que nunca pode ser maior do que você já ganhou e nunca pode ser maior do que você já acumulou. E nesse caso, toda vez que você está perto desse teto financeiro, prestes a passar desse teto financeiro, o que vai te levar para o próximo nível dá errado, um contrato, uma parceria, ou quando você passa, você perde o excedente. Eu só quero deixar claro para as pessoas que o processo é robusto, mas existe um progresso necessário. Você falou que consegue resolver qualquer problema financeiro de qualquer pessoa. Tem como a pessoa fazer uma espécie de teste para saber se ela tem esse problema? Tem como ela fazer um teste para começar a ter clareza do problema, porque acredite, eu já tive problema financeiro. Quando você tem, você sabe que tem. Só que tem um ponto importante aí. Você falou que eu resolvo qualquer problema financeiro de qualquer pessoa, só uma correção. Desde que essa pessoa esteja vivendo um problema porque ela está no teto financeiro dela. Entendeu? É aquela pessoa que tem capacidade para ir mais longe, é aquela pessoa que tem disposição, se dedica mais. Toda vez que ela vai dar um salto, alguma coisa acontece. Esse sim é um caso clássico de bloqueio de permissão que gera esse teto financeiro. Então, o primeiro teste é ter certeza de que o problema financeiro que essa pessoa está vivendo é porque ela está no teto financeiro dela. Depois que ela identifica que de fato ela está no teto financeiro, aí a gente começa a diagnosticar o que está gerando esse teto financeiro. É um padrão de comportamento, acontecimento e relacionamento. Qual comportamento, qual acontecimento, qual relacionamento? Aí vem com todas as camadas que a gente usa para identificar e resolver. Registro e utilidade, a busca por opção e confirmação, a utilidade inconsciente, o impacto de cada acontecimento. Aí a gente vem diagnosticando e resolvendo. Mas só faz sentido diagnosticar um problema financeiro com essa estrutura se, de fato, a gente constatar que é um caso de teto financeiro. Teto financeiro é quando existe um valor que você não passa. Um valor que nunca pode ser maior do que você já ganhou e nunca pode ser maior do que você já acumulou. E nesse caso, toda vez que você está perto desse teto financeiro, prestes a passar desse teto financeiro, o que vai te levar para o próximo nível dá errado, um contrato, uma parceria, ou quando você passa, você perde o excedente. É aquela pessoa que o teto financeiro dela é 20 mil reais. No mês que ela ganha 25, o carro quebra e ela gasta 5. Esse é um caso típico de teto financeiro por conta de um bloqueio inconsciente, falta de permissão, dependência emocional. E aí a gente vem desvendando tudo isso para apontar a solução específica com os protocolos para cada pessoa. Você acredita 100% no que você vende? 100%, Fernando. Você estaria disposto a deixar uma pessoa experimentar isso sem que Sim. ela pague? Sim. Desde que não seja um coitado. Como assim um coitado? Tem gente que tem um problema, precisa do problema, gosta do problema e mais do que usa o problema, sabe? Ela é o próprio problema. Esse tipo de gente parece que tem mais conexão com o problema do que com a solução. Eu gosto daquela pessoa que já tentou e não deu conta de resolver. Tipo, porra, tô querendo, mas não consigo. Tô querendo, mas não consigo. Aquele cara que já comprou um monte de curso, aquele cara que já fez terapia, aquele cara que já jogou pro além, não resolveu e ele ainda não desistiu da solução. Esse cara eu gosto. E não me importa o tamanho do problema ou o patamar desse cara. Pode ser um sujeito que está dirigindo para o aplicativo, pode ser um dentista, um empresário, um advogado, porque a análise é a mesma, o direcionamento é o mesmo. Então, se o sujeito tiver postura, para mim a gente já tem o que a gente precisa para começar. Se você quiser, a gente pode fazer isso aí com uma pessoa em cada um dos 3 pilares que a gente trabalha. Traga-me um doente, traga-me um endividado e traga-me uma pessoa com problema de relacionamento. E aí eu estou em uma fase de polir um pouco mais a minha comunicação para não parecer arrogante. Então, quando eu falo traga-me, sabe, parece... Então, vamos testar a ferramenta em uma pessoa que tem problema financeiro, problema de saúde, problema de relacionamento. Porque os resultados estão aí. Você acha que tem gente que olha para esses resultados e fala, pô, dá certo pros outros, mas não para mim? Tem, e fora as pessoas que olham e duvidam.
Eu duvido às vezes. Tem dia que eu viro pro time e falo, checa essa história. Porque muitas vezes a pessoa quer se sentir inserida e ela, tipo, finge milagre no meio da coisa ali, sabe? Não, peraí, deixa eu saber. Como é que eu diferencio um milagre de um resultado real que parece um milagre, você sabe? Não. O processo. Como você chegou nesse lugar? Qual padrão você identificou? Como você quebrou esse padrão? Quais foram as pré-quedas que você viveu? Qual era a utilidade inconsciente do problema que você estava vivendo? Quem era o envolvido? Qual protocolo você utilizou? Então, quando eu tenho a confirmação do processo, eu tenho a certeza de que o resultado é real. E mais do que isso, de que aquele resultado não vai sumir e que aquela pessoa vai continuar progredindo. Então, se hoje eu tivesse um problema que eu ainda não consigo resolver e tivesse diante de mim a opção da solução com um milagre e com um processo, eu ia escolher o processo. Sabe por quê? Por quê? Porque se eu resolver um problema com um milagre, eu vou precisar do santo todas as vezes. Se eu resolver o problema com um processo, eu adquiro a consciência, eu adquiro a autonomia e toda vez que eu tiver um problema, eu executo aquele processo. Então a teoria da permissão ela é muito mais do que os conceitos e as narrativas, e cada vez mais eu estou decidido a mostrar a profundidade e a amplitude das ferramentas que compõem a teoria da permissão e a análise do inconsciente, do que só falar que a pessoa não foi mais longe porque não pode, para ir mais longe você precisa de capacidade, disposição e permissão. Eu estou a fim de virar essa página e mostrar para as pessoas de que realmente existe um arcabouço técnico, filosófico e prático por trás disso tudo. A única coisa que separa uma pessoa que avança muito na vida de uma que não avança é permissão, então? Não, acho que não é a única coisa, não. Permissão é um dos 3 elementos: capacidade, disposição e permissão. Só que existe também um momento para você avançar na vida. E uma das coisas que eu mais me especializei em fazer foi desenvolver padrão. E tem gente que está diante da melhor oportunidade, mas não está vivendo a pior situação. E se ela é movida por problema para tomar uma decisão, ela vai precisar que a situação fique mais difícil para ficar mais fácil ela tomar uma decisão. Então, tem gente que, por mais que a gente aperte, não vai tomar essa decisão. E eu decidi parar de apertar, porque quando eu aperto, fica parecendo que eu só quero o dinheiro das pessoas, fica parecendo que eu sou um cara que só quer vender. Então, tem gente que não está no momento de mudar de vida. Tem gente também que vai tentar aplicar sozinho. Tem gente que não entendeu ainda que o convite para a aliança divergente não é sobre a informação da teoria da permissão. Tem muito conteúdo bom sobre a teoria da permissão, assim como tem sobre outras teorias, mas a aliança divergente é um ambiente de aplicação. É aquela coisa, você pode saber fazer um exercício para o seu corpo, como eu sei fazer um exercício para acabar com esse buchinho aqui. A minha dificuldade é para fazer. Então a aliança divergente não é só para quem quer saber, embora ali a gente expanda toda essa construção da análise do inconsciente, da pré-queda, da teia dos acontecimentos, da órbita da vontade, mas a aliança divergente é para quem quer aplicar, sabe que tem dificuldade e sabe que costuma parar no meio do caminho. Não é para um autodidata, é para uma pessoa que sabe que quando aperta ela para.